Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, peregrinas, aqueles que nos acompanham também através do sistema Canção Nova de comunicação, nossa saudação inicial, de modo muito singular, aos pais. Saúdo aqui também, claro, o meu pai, que está em Pernambuco. Saúdo o meu avô, que está em Pernambuco. E, de modo muito singular, entrar nesta liturgia de hoje é dilatar o coração. O Senhor vem com sua sensibilidade para chegar até nós, que tantas vezes tornamos o nosso coração insensível aos sinais de Deus. Vamos nos fechando diante das adversidades da vida, das intempéries, diante dos conflitos, diante das inseguranças, e o Senhor quer reafirmar a sua presença. Ele que chega manifestando-se na suavidade. Ele que chega manifestando-se com carinho. Ao olharmos a liturgia de hoje, deve chegar ao nosso coração esta certeza: o Senhor não nos abandonou à sorte do mundo, muito pelo contrário. Ele nos resgata daquilo que o mundo quer nos fazer perecer, ou daquilo que o mundo nos oferece para nos perdermos. É essa experiência que cada um de nós pode fazer ao subirmos também ao monte de Deus para rezar. Podemos dizer que a liturgia que ouvimos se torna a liturgia da nossa vida, sem sombra de dúvida. O Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, portanto, a liturgia da palavra é a liturgia da nossa vida, é a celebração da nossa vida. Ouvíamos o livro dos Reis, o relato de Elias, o profeta de Deus, que vai ao Monte Horebe. Elias, mais ou menos 900 anos antes de Cristo, ou 9º século antes de Cristo. Ele, profeta do Reino do Norte,
Por isso, a expressão do Monte Horebe era como o povo de Israel chamava, o povo do Reino do Norte chamava aquele monte, onde o Senhor já havia se manifestado a Moisés, dando a lei, dando a palavra. Portanto, já havia nutrido com aquele povo uma aliança. O profeta volta àquele monte porque ele é ciente da aliança que o Senhor havia feito com o povo. E voltar ao monte significa muito, porque é como se voltasse à origem para mais uma vez experimentar a essência que no decorrer dos anos vai se perdendo se não alimentarmos. Por isso, a cada domingo nós voltamos à comunidade de fé, à igreja, para celebrar a Eucaristia, o mistério da nossa fé e nos deixarmos alimentar desta fé. Nós vamos sendo nutridos. A experiência do profeta Elias é esta. E ali, Elias, ao subir ao monte de Deus, ele exatamente se torna sensível. Deixa que Deus lhe fale. Os sinais que vão sendo ali realizados. Primeiro, o vento, um vento forte, como que impetuoso, ali onde Elias sobe para um encontro. Elias foi ao monte não é porque ele queria pura e simplesmente rezar. Elias foi ao monte porque ele tinha perdido as esperanças. Elias estava triste. Elias estava amargurado. Era um profeta que não estava sendo escutado. Ele vai ao monte, de certo modo poderíamos dizer, até para reclamar com Deus. O que é que eu vou fazer? E ali na sutileza Deus se revela, na brisa suave Deus se revela. Deus então manifesta a sua presença. Quando nós subimos ao monte, quando nós rezamos, Deus mais uma vez manifesta a sua presença. E não é qualquer presença, é presença que nos fortalece, é presença que dissipa toda a escuridão, é presença que dilata o coração. E por isso, quando nós rezamos com o salmista, o refrão dizendo: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei, é porque nós chegamos ao lugar da manifestação de Deus e enxergamos como uma forma orante que Ele pode de fato nos conceder esta salvação, nos revelar a sua ternura, nos tocar com seu amor. No mundo tão insensível aos sinais de Deus, nós pedimos constantemente: Senhor, dá-me um sinal. Pedimos milagres, pedimos realizações, pedimos graças. Mas será que nós sabemos pedir Deus para a nossa vida? Nós falamos tanto de Deus, mas precisamos ter um grande cuidado, porque os pagãos também falam de Deus. Por isso, mais do que falar de Deus, é preciso falar com Deus. O profeta subiu ao monte para falar com Deus. Nós viemos hoje aqui para falar com Deus, escutar a sua palavra e dizer a Ele também a nossa palavra. Ah, Padre, mas Deus sabe tudo. Sabe, mas Deus quer nos ouvir. Deus quer nos escutar. E por isso Ele se manifesta humanamente falando em seu Filho. Se a humanidade não tinha a imagem de Deus, em Cristo temos a imagem do Pai. O Pai se revelou, e se revelou com o coração. Não é por acaso que esse santuário traz essa manifestação da misericórdia de Deus. O Pai das misericórdias, o Pai que chega com o coração ao coração de cada ser humano, ao coração de cada filho e filha. E quando nós tomamos consciência disso, arde em nosso coração o desejo de manifestar aquilo que é de Deus aos outros. Mas só podemos dar Deus se antes fizermos experiência de Deus. Só podemos ofertar Deus se antes nos encontrarmos com Deus. Paulo escreve tão bonito à comunidade de Roma. E já vem alguns domingos, com um corte no domingo passado devido à festa
da transfiguração do Senhor, Paulo se dirigindo à comunidade de Roma, uma comunidade com diversos desafios, uma comunidade que precisava ser sensível, uma comunidade que Paulo então recorda que os sinais de Deus estão sendo dados. Paulo hoje tem a sutileza de dizer que ele gostaria de ser segregado em favor de seus irmãos, o povo judeu que deveria ter abraçado, mas que rejeita. Não é muito diferente de nós, que somos batizados, mas muitas vezes não vivemos o batismo, que estamos na igreja, mas muitas vezes não somos igreja. Isso deve doer na nossa alma. Um grande autor, que o padre num momento não recorda, mas sabe o pensamento, disse certa vez: se o mundo vai mal, não é só culpa dos que são maus, mas dos que são bons e não fazem nada para mudá-lo. Se nós formos cristãos indiferentes que não praticam a bondade, nós estamos um zero à esquerda. Portanto, para sermos imagem de Deus, é preciso termos identidade cristã. Cristo só revela o Pai porque tem intimidade com o Pai. Cristo dá Deus ao mundo, manifestando-o como Pai de todos. Por isso nos ensinou a rezar o Pai Nosso, porque era íntimo do Pai. Cristo escolheu para si alguns discípulos, apóstolos. Hoje também Ele nos escolhe e nos chama. E diante deste milagre que havia sido realizado, a multiplicação dos pães, a partilha que é gerada, que sacia a fome, não a partilha humana, mas um sinal prefigurativo da Eucaristia que dilata os corações, que já tinha sido realizado, agora Jesus convida os discípulos a se afastar. Poderíamos dizer a ir a águas mais profundas, a outro lugar. É noite. Na Sagrada Escritura, a noite é o lugar, de fato, das adversidades. Há um barco, uma barca, onde os apóstolos estão reunidos e irão fazer a travessia. Minha gente, essa travessia é necessária na nossa vida também. É preciso, tanto quanto está na barca, fazer uma travessia. Essa travessia podemos enxergar de diversos modos os sinais que são manifestados. A começar pela obediência. Os apóstolos foram homens obedientes, mesmo fracassando algumas vezes, mesmo errando algumas vezes. Eles tinham consciência, pelo menos em parte, de que estavam fazendo um caminho. A nossa fé, se não tivermos a consciência que estamos peregrinando, sobretudo o mal do nosso século, é nos colocarmos no lugar de Deus. Quem peregrina não se coloca no lugar de Deus, segue a Deus. É diferente. Então o itinerário que nós fazemos é de seguimento e não de atração para que nos sigam. Nós não somos deuses. Agora, em nós deve resplandecer os sinais de Deus. Em nós deve resplandecer a pertença a Deus. E se isso não resplandece, significa que há uma falha. Seja pela mesquinhez do nosso pecado, da nossa fragilidade, que todos nós cometemos. Por isso o padre é o primeiro que deve se confessar, para viver em estado de graça, para não sucumbir, para não cair. E se tantas vezes eu caio, tantas vezes eu vou ao confessionário, eu preciso fazer essa experiência de reencontrar-me com Deus, pela obediência. Os apóstolos então são obedientes, entram na barca, estão atentos àquela voz. Começa aquele itinerário, o mar está agitado pela força contrária dos ventos. O que é esta força contrária dos ventos? É exatamente as perseguições que a igreja enfrentou no passado e no presente, e não vai ser diferente. Mas há uma promessa.
que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não sou eu que digo, é Cristo. Às vezes a gente se perde. E sabe, como uma família de Deus, o grande pecado nosso é porque nós somos os primeiros a falar mal daquilo que é nosso. Nós ferimos a igreja sendo igreja. E ferimos com o nosso pecado. E como diz o Papa Francisco, a fofoca mata, a mentira mata. E quantas vezes somos, como diria o Padre Léo, amigo do encardido? Porque nós propagamos fofoca, porque nós odiamos, porque nós mentimos. Hoje a igreja no Brasil faz memória de Santa Dulce dos Pobres. E certa vez ela foi indagada: o que fazer para mudar o mundo? E então a sua resposta foi: amar. Nos falta esta identidade do amor. Nos falta essa identidade de Deus, porque Deus é amor. E aí nós ficamos só nos ventos contrários. Não enxergamos o bem. Não enxergamos esse trajeto que, por mais que seja doloroso, uma cruz a ser carregada, nós somos marcados para a eternidade e, portanto, para a glória. Mas é preciso carregar nas adversidades a cruz. Essa barca, portanto, está no mar. Pedro está lá. Os apóstolos estão lá. Eles se assustam a ver aquele homem, madrugada, andando sobre as águas. Quando a nossa visão é turva, nós achamos que tudo nos assusta, como os discípulos. Então veio um fantasma. Só depois que se clareia a visão, enxergamos que é Deus que caminha conosco. Não os nossos medos, não os fantasmas, não as ilusões, não a mentira, não a vaidade, não o orgulho, não a violência, não a prepotência, mas a graça, a benevolência, o bem. São estes sinais que manifestam que Deus está conosco. E eis a voz de Jesus, a resposta de Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Pedro logo escuta do Senhor: vem, e parte. Aqui está a beleza. Podemos dizer que Pedro tem uma fé fraca, mas Pedro foi o único que saiu da barca, que soube enfrentar a tempestade. E aqui há uma beleza. Será que nós não ficamos no nosso comodismo? Não incomoda o outro, também não sou incomodado. É preciso ter este cuidado. Pedro sai, mas Pedro cometeu um erro. Desviou o seu olhar, e ao desviar o seu olhar, o medo dominou. A tempestade voltou, porque ele não olhou mais para Jesus. A carta aos Hebreus diz: ter os olhos fixos em Jesus. Que cada um de nós possa voltar para casa, e cada um que está em casa, reacender a chama deste olhar fixo para Jesus. E ao subir ao monte, que a nossa oração seja oração de encontro, onde Deus nos fala e nós falamos com Deus. Peçamos que as famílias sejam o berço onde Deus se manifesta, a casa, o lar, onde Deus é presente, sobretudo na ternura dos pais, que hoje rezamos como expressão de vocação, dom de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.